Olá a todos, meu nome é Flávia de Araújo Sena, eu sou aluna do PPGym e vou conversar um pouquinho sobre os aspectos morfofuncionais de componentes celulares e moleculares envolvidos na resposta imune adquirida. A resposta imune adquirida, também chamada de resposta imune adaptativa, ela enfrenta alguns desafios. Ela tem que responder a pequenas quantidades de diferentes micro-organismos e a resposta ela tem que ser específica a esses antígenos. Ela também deve ser capaz de destruir o patógeno, mesmo que ele esteja localizado em um sítio diferente do local inicial da infecção. E, para isso, ela conta com algumas características que diferem, inclusive, das características da resposta imune inata. Ela conta com a especificidade, que assegura que a resposta imunológica a determinado micro-organismo ela seja direcionada, ela seja específica. A diversidade, que permite que o sistema imune possa responder a uma grande variedade de antígenos. Importante ressaltar aqui que tanto a especificidade quanto a diversidade eles estão associados principalmente às propriedades dos receptores dos linfócitos. Tanto os linfócitos T, receptor de célula T, quanto os receptores das células B. A memória que permite que algumas das células que responderam de forma eficiente a um antígeno, a um micro-organismo no passado, permaneçam e elas possam responder de forma mais rápida e mais intensa na segunda exposição. A especialização, que permite a geração de respostas ótimas e específicas para diferentes classes de micro-organismos. A contração e a homeostase, que permite a redução da resposta inflamatória, da resposta imunológica, diminuindo o dano tecidual, inclusive, e permitindo que o sistema imune se prepare para uma nova resposta imunológica encontrar um novo antígeno. E a não reatividade ao próprio, que evita que o hospedeiro apresente danos após uma indução da resposta imunológica contra antígenos próprios. Os principais tipos celulares que compõem a resposta imune adaptativa são as células apresentadoras de antígeno e os linfócitos. Células dendríticas, monócitos, macrófagos, algumas células B e células epiteliais do timo atuam como células apresentadoras de antígenos aos linfócitos. E dentre os linfócitos, nós temos dois grupos principais, os linfócitos T, que estão envolvidos na resposta imune celular, e os linfócitos B, que estão envolvidos na resposta imune humoral. As células apresentadoras de antígeno elas fazem a ligação entre a resposta imune natural e adaptativa, e elas estão presentes em vários tecidos, em mucosas, e estão o tempo todo capturando e processando antígenos do meio em que elas estão inseridas e apresentando esses antígenos aos linfócitos. Além disso, elas também fornecem sinais para a ativação e diferenciação dos linfócitos. Dentre as células apresentadoras de antígeno, é importante destacar o papel das células dendríticas. Elas são as principais células apresentadoras de antígeno e possuem especializações, como projeções citoplasmáticas, que aumentam a área de superfície, a realização de pinocitose e fagocitose do ambiente extracelular, a expressão de receptores de reconhecimento de padrões, como Toll-like receptor, para o reconhecimento de antígenos, e elas vão estar capturando esses antígenos no meio em que elas estão inseridas, no meio extracelular, e transportar para os órgãos linfóides periféricos, onde há uma maior concentração de linfócitos, que vai reconhecer esses antígenos. A população de célula dendrítica, elas são distintas. Aí eu trouxe aqui um exemplo de algumas dessas populações. As células dendríticas foliculares, que são especializadas na apresentação de antígenos para linfócitos B. A célula dendrítica convencional, ela é eficiente na apresentação de antígenos para linfócitos T. E a célula dendrítica plasmocitoide, que ela é eficiente na produção de citocinas. Lembrando que outras células, como macrófagos, linfócitos B, células epiteliais do timo, também podem estar apresentando antígenos para os linfócitos. As células dendríticas elas estão presentes em vários tecidos e mucosa, e elas estão no estado imaturo o tempo todo fazendo fagocitose e pinocitose do meio ao seu redor. Elas atuam, então, como sentinelas, como vigilantes daquele ambiente ali. E uma vez que ela fagocita o antígeno, o patógeno, ela vai migrar para o linfonodo secundário. Durante esse processo de migração, ela vai fazer o processamento de antígeno, mas ela também vai passar por um processo de maturação. Durante esse processo, ela vai mudar a expressão de alguns receptores. Ela vai passar, por exemplo, a expressar o CCR7, que é também um receptor expresso por linfócitos T. E, dessa forma, ela vai ser atraída para as regiões de células T nos linfonodos secundários. E isso vai permitir que ela interaja com eles nas zonas de células T
E também ela vai passar a expressar mais células co-estimulatórias. Bem, quando a gente fala de interação de célula dendrítica, célula apresentadora de antígeno com linfócito, é importante que a gente fale também do complexo de histocompatibilidade, o MHC. O MHC é o complexo principal de histocompatibilidade e ele está envolvido na apresentação de peptídeos aos linfócitos T. Os linfócitos T só reconhecem antígeno, peptídeos apresentados ligados à molécula de MHC. O que é diferente, por exemplo, dos linfócitos B, que reconhecem antígenos solúveis também. A molécula de MHC foi descoberta inicialmente em camundongos e estava associada à rejeição de transplantes, e em seres humanos é chamado de HLA, que é o antígeno leucocitário humano. Os genes MHC são polimórficos, bastante polimórficos, e isso é importante porque permite que eles se liguem ao maior número possível de antígenos. E importante, o MHC ele se liga apenas a antígenos proteicos. Isso é importante porque, como eu falei inicialmente, o linfócito T só reconhece antígenos ligados à molécula de MHC. O linfócito T é restrito ao MHC. E se o MHC só se liga a antígenos proteicos, significa que o linfócito T só vai reconhecer antígenos proteicos. Existem duas classes de MHC, que a gente vai estudar aqui, que é o MHC classe 1, aqui à esquerda, na figura à esquerda. Ele vai estar se ligando e interagindo com o linfócito T, CD8, ou linfócito citotóxico. E o MHC classe 2, à direita, na figura, que ele vai estar interagindo com o linfócito T, CD4, ou linfócito auxiliar. O MHC ele é um heterodímero que tem uma fenda. Essa fenda ela possui resíduos de aminoácidos polimórficos que vai estar se ligando ao peptídeo. As regiões conservadas não polimórficas contêm os locais de ligação aos linfócitos T e aos linfócitos TCD4 e TCD8. E isso é importante porque mostra para a gente que o linfócito TCD4 vai reconhecer não somente o antígeno peptídeo, vai reconhecer também a molécula de MHC, assim como o linfócito TCD8 não vai estar reconhecendo apenas o antígeno, vai estar reconhecendo também a molécula de MHC. Começando pelo MHC classe 2, ele é um heterodímero formado por uma cadeia alfa e uma cadeia beta, onde a região aminoterminal vai formar a fenda que vai se ligar aos peptídeos. Em geral, os peptídeos que se encaixam aí, o tamanho varia de 10 a 30 aminoácidos, sendo que o melhor tamanho encontra-se entre 12 e 16. O MHC classe 2 ele é expresso por diferentes células apresentadoras de antígenos, como células dendríticas, linfócitos B e macrófagos. Em relação ao MHC classe 1, ele é um heterodímero também, e ele permite a ligação de peptídeos cujo tamanho varia de 8 a 11 aminoácidos. Observe que o tamanho dos peptídeos que se ligam à fenda do MHC classe 1 é menor que o tamanho dos peptídeos que se ligam à fenda do MHC classe 2. O MHC classe 1 ele é expresso por células nucleadas. Observe que isso também é uma diferença. Enquanto o MHC classe 2 é expresso por células apresentadoras de antígeno, o MHC classe 1 é expresso por células nucleadas. E essas diferenças vão ser importantes para a função que cada MHC desempenha na resposta imune adaptativa. Bem, para a gente entender melhor a diferença da resposta induzida via o MHC, a gente tem que entender um pouco sobre o processamento de antígenos pelo MHC classe 1 e pelo MHC classe 2. Começando pelo MHC classe 2, ele está envolvido no processamento de antígenos endocitados, então são antígenos de origem extracelular. Porém, algumas organelas, quando elas estão degradadas ou envelhecidas, elas entram na via da autofagia, e essa via ela converge lá na frente na via do processamento de antígenos via MHC classe 2. Então, o MHC classe 2 ele vai estar apresentando tanto antígenos extracelulares, que é o nosso foco aqui, quanto proteínas oriundas dessa via da autofagia. Em relação aos antígenos exógenos, antígenos extracelulares, a partir da interiorização desses antígenos, eles vão para o endossomo, que possui um pH ácido e várias enzimas proteolíticas.
Sendo assim, no endossoma, esses antígenos endocitados eles vão sofrer degradação por essas enzimas, o que vai permitir a formação de peptídeos que serão capazes de se ligar à fenda do MHC classe 2. Inicialmente, o MHC classe 2 está no retículo endoplasmático, ele está associado a uma cadeia invariante, que só vai ser removida com o auxílio do HLA-DM quando ele estiver já no endossomo. Esse passo é importante para que o MHC não se ligue a antígenos citoplasmáticos, mas sim a antígenos endocitados, que só vão estar presentes na vesícula endossomal. No endossoma, essa cadeia invariante vai ser clivada pelas enzimas proteolíticas e ela vai se tornar um peptídeo denominado CLIP. Então, a molécula HLA-DM vai interagir com o MHC classe 2 e vai permitir a liberação desse CLIP, deixando a fenda livre para ligar com os outros peptídeos presentes no endossomo. O complexo peptídeo MHC classe 2 ele é expresso na superfície celular e, na maioria das vezes, os peptídeos próprios são os que estão ligados à fenda e são os que são apresentados. Já o MHC classe 1 ele vai estar apresentando antígenos citosólicos, que podem ser oriundos tanto de agentes patógenos intracelulares, como de alterações neoplásicas. A apresentação de antígenos via MHC classe 1 vai envolver a degradação dessas proteínas citosólicas pelo proteassoma, com o posterior transporte desses peptídeos para o retículo endoplasmático através da TAP, que é o transportador associado a processamento de antígenos. O MHC classe 1 ele está junto da TAP, no retículo endoplasmático, o que vai facilitar a formação do complexo peptídeo MHC classe 1 com a posterior expressão desse complexo na superfície celular. Então, só recapitulando algumas coisas importantes, a primeira delas é que a maioria das células T vão apresentar restrição ao MHC, isso elas só vão reconhecer antígenos apresentados por outras células via moléculas de MHC. A fenda do MHC ela pode se ligar a vários peptídeos, só que um de cada vez. E os complexos peptídeos do MHC são estáveis, o que aumenta o tempo deles de expressão e a possibilidade do linfócito reconhecer, e também permite a apresentação de antígenos próprios e de antígenos estranhos. Bem, finalmente, a gente chega aos linfócitos. Elas são as células que são responsáveis pelo reconhecimento e distinção de diversos determinantes antigênicos e estão envolvidas nas características da resposta imune adaptativa, de especificidade e memória. E existem vários tipos de linfócitos. Os linfócitos B, as células B1, os linfócitos T-alfa-beta. Dentre esses linfócitos T-alfa-beta, a gente pode ainda dividir a população de linfócitos T auxiliares, que são CD4 positivos, linfócitos T citotóxicos, que são CD8 positivos, linfócitos T regulatórios. A gente tem também os linfócitos T gama-delta e as células NK. O desenvolvimento dos linfócitos se dá no timo para o linfócito T e na medula óssea para o linfócito B. E uma vez que essa fase ela é completada, essa fase de desenvolvimento ela é completada, os linfócitos eles são chamados de linfócitos naíves. Linfócito naíve é aquele linfócito que nunca encontrou antígeno. Eles têm os receptores de reconhecimento de antígeno, mas nunca encontraram antígeno. E eles vão ocupar os órgãos linfóides secundários, onde após a exposição a antígenos, eles vão ser ativados, proliferar e se diferenciar em linfócitos efetores ou de memória. O linfócito de memória ele é responsável pelas respostas rápidas e amplificadas após exposições secundárias ao mesmo antígeno. Então, nós falamos anteriormente sobre o processamento de antígeno pela célula dendrítica. Agora, a gente fecha o mecanismo com o reconhecimento de antígeno pelo linfócito. A célula apresentadora de antígeno ela vai apresentar o antígeno ao linfócito T, que vai reconhecer esse antígeno. E o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T se dá através do complexo TCR, que é formado pelo receptor de célula T, que ele é específico para o antígeno apresentado. As moléculas CD4 no linfócito T auxiliar ou CD8 no linfócito T citotóxico, que vai estar reconhecendo o MHC, tá? E moléculas de adesão e a molécula coestimulatória, o B7. Essa interação entre o linfócito T e a célula dendrítica é chamada de sinapse imunológica. E durante esse processo, que
Tanto as células TCD4 quanto as células TCD8 estimuladas, elas vão se diferenciar em células T efetoras. As células T naíves, cujo receptor de célula T for específico para o antígeno apresentado no MHC da célula apresentadora de antígeno, ela vai ser ativada e vai sofrer expansão clonal. E vai se diferenciar em células efetoras. No caso do linfócito T citotóxico, ele vai estar reconhecendo antígenos ligados ao MHC classe 1 e vai estar induzindo a morte de células que estejam infectadas com patógenos ou que estejam expressando antígenos característicos de neoplasias. Os linfócitos TCD4 ou T auxiliares, eles vão estar produzindo citocinas e estimulando outras células, auxiliando outras células efetoras. As células T supressoras vão estar suprimindo a resposta imune, e as células T de memória, elas vão sobreviver muitos anos, mesmo após a eliminação do patógeno, e elas vão ser capazes de responder rapidamente e de forma mais intensa a uma segunda exposição ao antígeno. Em relação ao linfócito B, a gente tem aqui a representação do complexo do receptor de células B, o BCR, tá? E a ativação desses linfócitos B vai ocorrer através da ligação de antígenos a IG de membrana. É interessante a gente ressaltar aqui que, diferente do que acontece com os linfócitos T, onde há reconhecimento do MHC, que o reconhecimento de antígeno é restrito às moléculas de MHC, os linfócitos B eles também vão reconhecer antígenos solúveis, tá? Então, a ativação desses linfócitos vai ocorrer pela ligação desses antígenos a IG de membrana, que vai estar associadas a IG-alfa e IG-beta para formar o receptor de célula B. Ele também tem acoplado os correceptores CD21 e CD19, que estão associados ao reconhecimento de porções do complemento. Então, os linfócitos B eles vão estar reconhecendo antígenos solúveis e não apenas proteínas. Uma vez que esse G de membrana reconhece o antígeno, o mesmo vai ser processado e expresso na superfície, ligado ao MHC classe 2. E é através da interação com o linfócito TCD4 que a célula B ela vai ser ativada e vai diferenciar-se em plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpo. Esse plasmócito ele vai estar produzindo diversas classes de anticorpos que vai depender tanto do antígeno que estimulou a resposta inicial, quanto da interação com o linfócito TCD4. E, assim, dentre as classes de anticorpos que são produzidas, nós temos a IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Acerca da polarização da resposta imune, é importante destacar o papel dos linfócitos TCD4, o linfócito T auxiliar, nessa polarização. Ele pode se diferenciar em linfócito TH1, TH2, TH17, Treg, que são células efetoras e que vão estar polarizando a resposta imune a depender do tipo de antígeno e de estímulo encontrado e que levou a essa polarização. Essa polarização do linfócito TCD4, do linfócito T auxiliar, está associada à ativação de diferentes fatores transcricionais. Então, a ativação do FOXP3 vai induzir uma diferenciação da célula T para Treg. A ativação do TBET vai induzir a diferenciação do linfócito T para TH1. E assim sucessivamente. E aí a gente tem um importante papel da imunidade inata nesse processo, já que as citocinas produzidas por essas células vão estar influenciando a polarização, a expressão de diferentes fatores transcricionais e, portanto, a polarização desse linfócito T em TH1, TH2, TH17, Treg, T9. E essa polarização ela vai estar recrutando diferentes mecanismos, diferentes células efetoras. Por exemplo, quando a gente pensa na resposta do tipo TH1, a gente pensa na resposta celular, com a ativação de macrófago, produção de anticorpo do tipo IgG, recrutamento de células natural killers, de linfócitos T, CD8, que são linfócitos citotóxicos. Quando a gente pensa numa resposta TH2, uma resposta contra eumintos, por exemplo, a gente pensa em recrutamento de eosinófilos, basófilos, mastócitos, na produção de anticorpos do tipo IgE. Então, essa polarização vai depender tanto do patógeno quanto dos estímulos oriundos da resposta imune inata. Em relação aos mecanismos efetores da imunidade adaptativa, a gente pode dividir didaticamente
na resposta imune humoral e na resposta imune celular. Os mecanismos efetores da resposta imune humoral são a neutralização de toxinas, né, via anticorpo, inibindo a interação dessas toxinas com seus receptores, de toxinas e partículas virais também, inibindo a interação deles com os receptores. A opsonização, né, onde o anticorpo ele facilita o reconhecimento de micro-organismos pelas células fagocíticas e o reconhecimento do anticorpo pelo complemento. Em relação à resposta celular, a gente tem o mecanismo citotóxico, que envolve as células T citotóxicas, que são os linfócitos TCD8, tá? Onde eles reconhecem células infectadas com patógenos intracelulares e induzem a morte dessas células. E a gente tem o mecanismo que envolve o linfócito T auxiliar, onde ele vai estar ativando, ajudando e ativando outras células efetoras. Uma vez que o patógeno, o estímulo tenha sido eliminado, muitos linfócitos eles vão perder o estímulo antigênico e vão entrar em apoptose. Algumas células, porém, elas vão permanecer muito tempo após o antígeno ser eliminado. E elas vão ser específicas para o antígeno que gerou a resposta imune. Essas células são as células de memória. E elas são capazes de responder rapidamente, de maneira intensa, a uma exposição secundária ao antígeno. A gente tem as células B de memória e as células T de memória. As células B, elas apresentam IGs de membrana das classes GG, IgA ou IgE. E as células T de memória, elas podem ser divididas em células T de memória central, que elas estão presentes nos linfonodos, daí a expressão CCR7 e selectina. E as células T de memória efetoras, que elas vão estar presentes nos tecidos ou circulantes. Bem, além dos linfócitos T, CD4 e T, CD8 e os linfócitos B, existem outros linfócitos. Começando pelas células NK, elas eram conhecidas como grandes linfócitos granulares. E essas células elas podem reconhecer antígenos ligados ou não à molécula MHC. As células NK elas não apresentam CD3, como ocorre nos linfócitos, mas elas apresentam CD56, que é uma molécula de adesão. E elas podem secretar citocinas e influenciando dessa forma a resposta imunológica, além de exercer seu papel efetor através da indução da morte de células infectadas ou neoplásicas, tanto via liberação de grânulos quanto via receptor. Existe um outro tipo de linfócito chamado célula T natural killer. Essa célula ela expressa o receptor de célula T com as cadeias alfa e beta, mas também expressa marcadores presentes nas células NK. Elas podem reconhecer lipídios ligados a moléculas MHC semelhante à classe 1, que é o CD1D. E assim, existem diversas populações dessas células em NKT. As células em NKT em variantes e NKT-like. As células T gama-delta, elas são CD3 positivas e geralmente negativa para o CD4 e CD8. E elas desempenham funções tanto na resposta imune inata quanto na resposta imune adaptativa. O reconhecimento de antígenos delas não é restrito ao MHC. Essas células também compartilham receptores presentes nas células NK. As células B1, elas liberam anticorpos naturais. Existem duas populações delas, a célula B1A, que é CD5 positivo, e a célula B1B, que é CD5 negativo. E elas estão envolvidas na resposta imune induzida por patógenos, principalmente patógenos bacterianos. Então, para juntar um pouco de tudo que a gente viu até agora, eu trouxe a visão geral da resposta imune adaptativa. Então, começando pela exposição ao patógeno e o seu reconhecimento pela célula dendrítica, a gente sabe já que a célula dendrítica, além de unir a resposta imune inata adaptativa, ela tem vários receptores de reconhecimento de padrão e ela realiza o tempo todo a fagocitose do material que está presente no ambiente ao seu redor.
E ao encontrar o patógeno, essa célula dendrítica ela vai migrar para o linfonodo, linfonodo secundário, na região de célula T, e ela vai sofrer o processo de maturação com o aumento da expressão de correceptores. Esses correceptores eles vão ajudar no estímulo e ativação dos linfócitos T, e a célula dendrítica ela vai no linfonodo apresentando antígenos ligados a moléculas de MHC. Uma vez que o linfócito T reconhece o antígeno, são transmitidos sinais de ativação para esse linfócito. Nesse ponto, as moléculas coestimuladoras elas são importantes, né, para essa ativação. E essa interação entre linfócito e célula dendrítica é chamada de sinapse imunológica. Essa sinapse ela vai resultar na expansão clonal dos linfócitos que reconheceram o antígeno e na diferenciação das células TCD4 e células T efetoras. Então, a partir daí, a gente tem uma polarização. Essa célula T efetora pode se diferenciar para Treg, para a célula T de memória, para a célula TH1, TH2. Então, a gente já começa aqui também o processo de polarização. A polarização da resposta imune ela vai influenciar o tipo de mecanismo efetor que será desenvolvido com o objetivo de eliminar o micro-organismo. Então, a secreção de anticorpos pelos linfócitos B, a ativação de macrófagos pelos linfócitos T, CD4, que são os linfócitos T auxiliares, ou a indução da morte celular pelos linfócitos T, CD8, que são os linfócitos T citotóxicos, são alguns dos mecanismos efetores que visam a eliminação do patógeno. Uma vez encerrada a infecção ou estímulo, a maioria dos linfócitos T efetores vão entrar em apoptose, que é aquela característica que a gente viu logo no início do slide, que é específica da imunidade adaptativa de contração e homeostasia, restando apenas as células de memória, que vão responder de forma rápida e intensa em infecção secundária ao mesmo patógeno. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Obrigada a todos que se inscreveram no curso pela atenção e obrigada ao PPGym pela oportunidade.